Olá a todos, sejam bem-vindos à Semana de Meio Ambiente da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Eu sou o professor Ronaldo Figueiró, da Unidade de Biologia, e hoje eu vou ser o mediador da mesa redonda Borrachudos e sua importância como vetores, bioindicadores e organismos modelo para a biologia do desenvolvimento. E eu estou aqui hoje com a professora mestre Ivin Souza, do Museu Nacional da UFRJ, doutorando em zoologia, professor mestre William Marinho, doutorando na UFRJ, no PEN da UFRJ, e a professora especialista Tainá Miranda, mestranda no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UESO. Então, queria agradecer a presença de todos e dar início à nossa mesa redonda com a apresentação da professora Ivin Souza. Obrigada pelo convite. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Então, a gente vai falar hoje, o tema que eu escolhi foi para falar o que influencia na distribuição de espécies do borrachudo, né? O borrachudo é esse díptero que está na foto, tão temido por todos que conhecem as picadas deles. Como ele já falou, né? Eu sou doutoranda do Museu Nacional e agradeço o convite na Semana de Meio Ambiente da UESO. Então, esse díptero, ele pertence à família Simulidae, e ele é um inseto holometábulo, onde ele apresenta as 4 fases bem distintas e desenvolvidas, que é a fase de ovo, a fase larval, a fase pulpal e a parte da fase adulta, quando ele emerge da pupa. O desenvolvimento dele, a maior parte dele é dependente do meio aquático, e a parte final, que é a parte final do seu desenvolvimento, ela é dependente do meio terrestre. Ele depende de água corrente, por ter a larva como uma alimentação filtradora a partir dos leques cefálicos, né? Ela tem, no final do último segmento abdominal, um esclerito anal, que ela se gruda ao substrato e ali ela se fixa. Então, ela consegue filtrar tudo que passar pela correnteza com esses leques cefálicos que levam o alimento até a boca. Toda a matéria orgânica que passar vai ser filtrada e vai ser ingerida. Ele é um inseto que não resiste a grandes níveis de poluição, geralmente. Existem algumas espécies que mostram uma exceção, mas geralmente ele é usado até como bioindicador de lugares preservados. Não resiste também a temperaturas muito altas, porque acelera, né, encurta um pouco o ciclo de vida dele. Então, ele não resiste muito a temperaturas muito altas. Até na fase imatura acontece algum processo de desidratação da parte da cutícula, né, que ele é mais sensível. E ele é encontrado em todos os continentes, exceto na Antártida. Ele apresenta a importância ecológica, médico-veterinária e socioeconômica, né, onde as larvas deles, como importância ecológica, elas funcionam como parte da dieta alimentar de outros animais, como outros organismos bentônicos, que podem ser outros macroinvertebrados, né, outros insetos aquáticos, ou até peixes mesmo que tiverem nesses ambientes lóticos, né, que são ambientes com correnteza. Ele apresenta também um importante elo trófico por conta da má digestão. Ele tem uma pequena deficiência na digestão dele. Então, quando ele ingere as partículas que passam por ele, que são filtradas, ele ingere as partículas em um tamanho, e quando ele excreta essas partículas, ele disponibiliza pelotas fecais maiores do que as ingeridas. E isso faz com que essas pelotas virem alimento para outros organismos, que podem ser esses outros organismos, os próprios que usam eles também como alimentação na fase larval.
ele também tem essa importância socioeconômica que pode afetar o turismo, no sentido das picadas, que podem gerar muitas alergias severas, né? Um extremo incômodo que pode acabar atrapalhando o turismo no sentido das trilhas, das cachoeiras, o acesso a cachoeiras. Ele também afeta a agropecuária, quando a gente pensa na questão do gado ou na produção de leite, que se houver uma explosão, né, de uma grande população ali, um enxame praticamente de simúlide, eles podem afetar, se eles forem muitos, né, for um grande número de picadas naquele animal, pode afetar a produção de carne, pode afetar também a produção de leite daquele animal. Ele também tem a importância médico-veterinária, porque ele pode ser vetor de doença, como a oncocercose e a maçonelose, que é o foco maior do Brasil na região amazônica, né? Então, ele pode ser vetor, não são todos os simúlides que são vetores dessa doença. Pensando nisso, os fatores abióticos que influenciam na distribuição dessas espécies podem ser velocidade do vento, porque a velocidade do vento ela vai alterar o voo daquela fêmea, que vai alterar onde ela vai ovipor, onde ela vai colocar os ovos dos riachos. Então, se for uma velocidade do vento alta, ela provavelmente não vai conseguir pousar e colocar os ovos, poucas vão conseguir. Então, através disso, já existe uma seleção de espécies que procuram ou não esses lugares. A temperatura também altera a distribuição também de espécies. A pressão atmosférica ela já vai variar com relação ao mecanismo de voo também delas, dependendo das espécies. Tem umas espécies que vão mais à frente, né? Voam um pouco mais, outras que preferem menos. Então, é tudo uma questão de especificidade. A precipitação e a umidade, ela já vai alterar a questão da quantidade de água, né? A quantidade de chuva que vai cair. E essa quantidade de chuva, ela vai interferir na questão da elevação do nível das águas, né? Dos riachos, que pode acontecer ou se houver uma grande chuva, né? A gente diz que lava o substrato, lava a pedra. Se for em uma serra e houver uma grande quantidade de chuva, provavelmente, se for no alto da serra, a gente vai encontrar mais bicho acumulado nas partes mais baixas, porque a chuva veio lá de cima e já trouxe tudo para baixo. Então, lá em cima, onde houve mais chuva, a gente não encontra tanto aquele animal, aquele inseto. E a questão da altitude também, existem alguns estudos que falam que algumas espécies elas preferem algumas altitudes para se proliferar, por questão também de cobertura vegetal, luminosidade, entre outras coisas, que podem mudar, né, de acordo com a altura. O que a gente já pode afirmar com relação a esses estudos que já foram feitos? A gente já tem dados falando sobre a dispersão do voo da fêmea, e que o que influencia nos aspectos, algumas coisas que influenciam nos aspectos, alguns aspectos ecológicos que influenciam na hematofagia dela, que às vezes a questão da própria temperatura, se ela subir muito e aquele animal não estiver adaptado a isso, ele pode encurtar aquele ciclo que deveria levar, digamos, 20 dias, já encurta para 15 dias. Então, aquele animal que já estaria maduro o suficiente para ter esse hábito hematofágico, em 20 dias ele já altera para 15 dias. Então, esse fator ecológico já interfere nesse comportamento. Mudanças de estação do ano, que vão também mudar todos os aspectos, fatores abióticos, né? Que vai interferir na reprodução e na oviposição da fêmea. Mudanças climáticas que podem alterar completamente, né, um ambiente, uma comunidade. A influencia também na questão do estresse populacional e competição, porque se houver uma mudança climática que aumentar um organismo que não era não tinha tanta quantidade, não era tão diverso ali naquele local, se ele aumentar, ele já vai começar a ter um estresse populacional e vai haver uma competição alimentar de outros organismos se alimentando daquela larva ou das próprias
dos próprios alimentos que o simúlide usaria. Então, existem vários fatores, né? Já se sabe também, como eu falei no início, que eles são componentes na fase imatura, são componentes da dieta alimentar de insetívoros, que podem ser aves, podem ser peixes, insetos predadores, aranhas e possíveis polinizadores. Existem alguns artigos que falam de algumas situações em que o simulídeo já foi visto como polinizador. Ainda não se tem tanta certeza disso, tem poucos artigos falando, mas existem algumas situações em que eles perceberam que tinham pólen grudado no abdômen, nas pernas, mas não é um hábito ainda muito conhecido. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Ivin. Então, agora eu vou passar a palavra para Tainá. Bom, pessoal, queria agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz de poder contribuir com esse evento da Semana do Meio Ambiente da UESO. E eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês de tema: tamanho das larvas de borrachudos como indicadores da qualidade da água. Vamos lá? Bom, eu queria começar a nossa conversa, apresentando, algumas definições importantes para enaltecer o que de fato são indicadores biológicos, O que será que é isso? Bom, nada mais são do que uma espécie ou uma comunidade de organismos vivos que a sua presença, a sua abundância em determinado local pode servir de indicativo para alguma condição ambiental. Pode servir, por exemplo, para verificar a magnitude de um impacto ambiental, Não uma oscilação natural que geralmente pode ocorrer, mas sim algum impacto mais sério, em geral, provocado pelo homem. E existem vários organismos que são bioindicadores, dos mais diversos compartimentos ambientais, bioindicador do solo, bioindicador da qualidade do ar, mas aqui a gente vai se ater ao ambiente aquático, que pode ser um rio, um lago, enfim. Nesse ambiente aquático residem muitos animais. E na zona bentônica, deixa eu ocultar aqui, na zona bentônica, ou seja, associado a um substrato, que pode ser um sedimento no leito do rio, uma pedra, um cascalho, existem organismos conhecidos como macroinvertebrados, bentônicos. E esses macroinvertebrados bentônicos, eles podem apresentar diferentes condições de sensibilidade frente ao impacto. Aqui a gente tem algumas figuras até bem lúdicas para justamente ilustrar mesmo, porque eles se categorizam em classes, digamos assim. Você tem aqueles que podem ser mais sensíveis frente a um determinado impacto, tem alguns que podem ser mais tolerantes, tem outros que podem ser resistentes, aqui representado por essas ordens. Aqui é uma ilustração de uma larva de querominídeo, por exemplo, mas não necessariamente apenas insetos. Você pode ter também esses gastrópodes, que são caracóis de água doce, as oligoquetas. Então, uma série de macroinvertebrados pode estar aí participando, apresentando, na verdade, diferentes sensibilidades. E o fato deles terem diferentes sensibilidades e o impacto que pode incidir no ecossistema aquático gera efeitos sobre a diversidade e a riqueza dos táxons desses macroinvertebrados. Por exemplo, na situação 1, um local que esteja com a qualidade de água melhor, Você vai ter aí organismos que são sensíveis, tolerantes, resistentes, coexistindo ali entre si com uma alta diversidade e riqueza de espécies, número de espécies mais alto. A partir do momento que incide sobre aquele habitat um determinado impacto, a diversidade, a riqueza de espécies começa a declinar. E você começa a encontrar apenas aqueles que são mais tolerantes ou mais resistentes. E aqueles que eram sensíveis, que têm uma maior, como é que eu posso dizer, uma maior preferência para um parâmetro físico-químico melhor, como oxigênio dissolvido na água, acabam não estando mais presentes. Em uma situação mais drástica ainda, ou você pode acabar só encontrando aqueles que sejam resistentes mesmo, Um exemplo na prática disso, aplicando aos borrachudos,
está nesse trabalho aqui, por exemplo, que avaliou a abundância e a diversidade de borrachudos numa bacia impactada lá no Rio Grande do Sul. Eles verificaram, nessa bacia do Rio Caí, que existia uma área de maior impacto, né, com exploração da pecuária por perto, e uma área de impacto mais reduzido, mais conservado. E eles viram que para os borrachudos da espécie Simulium pertinax, o número de indivíduos era muito mais alto no ambiente que tinha maior impacto. Nessa área impactada, a frequência deles chegou a 84,3%, né? Dentre tantas outras espécies que foram encontradas, já nas áreas de impacto reduzido, a abundância era menor, mas a riqueza era maior de espécies. E aplicando mais ao meu projeto de pesquisa na dissertação, eu acho que para entrar nessa parte, eu preciso, embora a Ivy já tenha explicado muito bem sobre o ciclo de vida dos borrachudos, falar uma coisa importante que acontece durante o ciclo de vida. Eu acho muito interessante essa figura, porque ela dá essa dimensão que quando o imaturo está no estágio larval, ele passa por várias etapas de desenvolvimento, né, de crescimento. Eu acho que essa figura ilustra isso muito bem, até chegar uma larva de último insta, pronta para já migrar para se desenvolver e virar uma pupa. Mas para ele poder crescer, essa larva poder crescer e se desenvolver, ela precisa se alimentar, né? E como já foi dito também, as larvas de borrachudo, elas são filtradoras. Elas têm esses leques cefálicos que ficam se movendo e facilitando com que a larva de borrachudo filtre e consiga captar alimentos que são matéria orgânica ou inorgânica. Mas aí que tá. Se num sítio de coleta, num local que esteja mais impactado, onde é tipicamente encontrado o maior aporte de matéria orgânica, que é o alimento do borrachudo, será que as larvas no caso, último insta de desenvolvimento, podem alcançar um tamanho corporal maior nesses locais que são mais impactados, justamente por uma maior disponibilidade de alimento, que é através da matéria orgânica? E é isso que a gente tenta estudar lá no Parque Nacional da Tijuca. Ela é a nossa área de estudo, né? O Parque Nacional da Tijuca é uma unidade de conservação de proteção integral. Ela fica na cidade do Rio de Janeiro. Essa figura aqui mostra que ela dá para ver bastante que como que é uma floresta totalmente inserida numa área urbana, né? A gente faz as coletas no setor A, que é o setor propriamente dito da Floresta da Tijuca. Aqui a gente tem algumas fotografias dos rios que a gente coleta dentro do parque, dentro da unidade de conservação. O Rio Tijuca aqui, por exemplo, destacando ele é super importante porque ele fornece água para a estação de tratamento Afonso Viseu, da SEDAI. E essa estação justamente fornece água ali para o Alto da Boa Vista, então é um recurso hídrico super importante. E a gente vai fazer justamente esse estudo coletando dentro da unidade de conservação, o que seria um local controle, mas também iremos fazer coletas nos rios adjacentes ao parque, no lado de fora, que seria um local teste mesmo. Em campo, a gente realiza esses procedimentos, a gente faz uma amostragem, a partir do momento que a gente detecta que tem um substrato que contém as larvas, a gente retira esse substrato em quadros de 30 por 30 e pega as larvas e coloca ela em frascos contendo álcool etílico para 70% para preservação do nosso material biológico. A gente também faz algumas medições abióticas, né, in situ, com esses equipamentos específicos. A gente vê a condutividade, a altitude, a luminosidade, pH, velocidade da água, tudo isso é mensurado em campo. E também em campo a gente calcula o índice de integridade ambiental, preenchendo um protocolo que a gente chama de RCE, que nada mais é do que você ter uma série de observações que você tem que fazer visual no seu sítio de coleta, por exemplo, ver se o estado de conservação da mata ciliar, ver se há presença de detritos na água, tudo isso, e você vai marcando as opções,
e isso te gera uma pontuação que classifica o seu rio em classes que vai de 1 a 5, e com uma avaliação de integridade que pode variar de excelente a pobre. E é justamente esse protocolo que a gente vai usar para diferenciar os rios do lado de dentro do parque, da unidade de conservação, e do lado de fora. Já em laboratório, a gente dá prosseguimento para a etapa de morfotipagem, onde a gente usa esses microscópios estereoscópicos que permitem observar bem de pertinho as larvas, né? Não é que elas sejam... elas podem até ser vistas a olho nu, mas é justamente esse microscópio que vai favorecer para que a gente possa ver todos os detalhes morfológicos dessa larva, e a gente agrupa essas larvas em morfótipos, né? Que são justamente os padrões que ela exibe nessas manchas cefálicas, que é o procedimento inicial para identificar essas larvas posteriormente a nível de espécie, usando chaves taxonômicas específicas. E, por último, ainda em laboratório, apenas as larvas que forem da espécie Simulium pertinax vão ser submetidas a uma análise morfométrica, que é onde a gente usa softwares, né, de computador para justamente calcular a área, o tamanho corporal dos simulídeos e investigar a nossa hipótese, né? E é muito importante que as larvas que a gente passe por essa análise morfométrica estejam em último insta, com o filamento respiratório maduro, o histoblasto, para justamente a gente não confundir o tamanho corporal, justamente por ser de um instar de desenvolvimento diferente, tem que ser apenas em último instar. Bom, os resultados esperados são basicamente que a gente consiga encontrar uma variação significativa no tamanho corporal das larvas, possa fornecer uma ferramenta de monitoramento ambiental eficaz, que possa enaltecer ainda mais a importância, o papel de uma unidade de conservação para a preservação dos recursos hídricos. Então, é tudo isso que a gente espera conseguir, e esses são os nossos resultados esperados. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, Tainá. Antes da gente partir para as perguntas, eu passo, então, a palavra para o William começar a sua apresentação. Obrigado, Ronaldo. Boa noite a Ivy, boa noite a Tainá. Agradeço o convite de poder estar participando do evento e quero também parabenizar pelo evento em si, né, e pela escolha também do tema. Hoje eu trouxe um pouco do que foi a minha dissertação de mestrado, tá, com algumas novidades na área da biologia do desenvolvimento, principalmente, que é o que eu vou dar mais ênfase nessa apresentação. Como o Ronaldo já me apresentou, meu nome é William e atualmente eu faço doutorado em Ciências Ambientais e Conservação no PEN UFRJ. Tive o prazer de ser orientado pelo professor Dr. Rodrigo Nunes da Fonseca, em conjunto com o professor Dr. Ronaldo Figueiró, professor Dr. Rodrigo Nunes, especialista na área de Biologia do Desenvolvimento, e o professor Ronaldo na área de Ecologia, de Simulide. E para a gente começar a conversar, eu trouxe essa imagem e esse tema que é justamente até o tema do evento, né, da UESO, que é a restauração de ecossistemas. E quando a gente fala em restauração de ecossistemas, é bom a gente ir lá na gênese da palavra restauração, que significa recuperar, reparar, consertar ou colocar em bom estado algo, que nesse caso são ecossistemas. E quando a gente pensa em ecossistemas são um conjunto ali de animais, plantas, micro-organismos, das comunidades de animais, plantas e micro-organismos também, juntamente, né, que interagem com fatores abióticos, como luz, temperatura, oxigenação. E trazendo isso para a nossa realidade atualmente, nós temos um dos grandes biomas que é altamente impactado, que é o bioma Mata Atlântica, que no passado cobria desde a porção norte do nosso país desde a porção norte até a porção sul,
né? E devido à fragmentação, processo de fragmentação, processos exploratórios de caça, né, animais, plantas, esses ambientes eles foram ficando fragmentados e atualmente nós temos alguns fragmentos desse bioma espalhados pelo nosso país, e dentre eles eu destaco aqui um dos fragmentos que foi onde eu fiz toda a minha pesquisa de mestrado, que é o Parque Municipal Atalaia, fica localizado em Macaé, tá? E dentro desses fragmentos nós temos uma alta diversidade, tanto de plantas como de diversos organismos, e aqui eu destaco a classe dos insetos, com mais de 925 mil espécies já descritas, onde nós temos aí um agrupamento de moscas e mosquitos dentro da ordem Diptera, muito importante, principalmente para estudos de reestruturação de ecossistemas. E dentro dessa ordem Diptera, eu venho trazendo aqui, junto com as minhas colegas do nosso evento, a família Simulidae, que corresponde aí a 2.348 espécies já descritas, que vai apresentar uma importância, como já foi bem destacado, médica veterinária na propagação de doenças como cocercose, mansolenose, também provoca alergias bem severas. São importantes também em estudos ecológicos, visto que são elos tróficos, né, de cadeias alimentares, além também de desempenhar um papel como bioindicadores muito importantes, e também representam, dentro da história evolutiva dos dípteros, uma lacuna na ciência. Então, o objetivo do meu projeto de mestrado, ele foi identificar a simuliofauna, Simulidae diptera, encontradas lá no Parque Natural Atalaia, avaliar essa riqueza e a abundância das espécies, né, que foram encontradas nas coletas, estabelecer em condições laboratoriais um possível modelo de artrópode de simúlio para estudos de biologia do desenvolvimento e também estudar os aspectos morfológicos básicos da formação do embrião, que é a parte propriamente dita da biologia do desenvolvimento, encontradas nas coletas de campo. E como é que nós fizemos essas amostragens? Nós selecionamos 5 pontos dentro do Parque Atalaia, como vocês podem notar aqui nas imagens. Fizemos, primeiramente, 2 campanhas pilotos, uma em agosto e outra em setembro de 2017. Notamos a presença dos simulídeos, né? Categorizamos também os ambientes. Partimos, então, para as campanhas oficiais, né? E as dividimos em campanhas de estação chuvosa e as de campanha de seca. A estação chuvosa nós fizemos 3 coletas, e a de estação seca conseguimos fazer apenas 2, porque a terceira, infelizmente, nós tivemos grandes volumes de chuva e não conseguimos a tempo de concluir. Após a coleta de todo esse material, eles eram levados para o laboratório, onde eles eram triados e identificados segundo cada espécie. Como resultado para essa primeira parte, nós encontramos 7 espécies para o Parque Atalaia: Simulium pertinax, perflavum, subpálido, auripilitum, anamaris, subclavibraco, ina equali. Nós tivemos aí que a riqueza de espécies foi maior na estação seca do que na estação chuvosa, e isso pode estar relacionado a fatores como carreamento de espécies, né, durante a estação chuvosa. A espécie Simulium perflavum, dentre as duas campanhas, foi a que mais teve número de indivíduos, foi mais abundante. Fizemos a categorização também da riqueza de espécies por pontos de coleta, onde nós tivemos aí pontos como ATA 2 e ATA 5 com uma riqueza um pouco maior, né, do que as demais, e isso pode estar atrelado à questão de ter um maior número de substratos para que essas espécies colonizassem. Vale ressaltar também que esses 2 pontos foram pontos onde a gente tinha uma certa influência humana, porque eram perto de sede,
tinham tubulações, porque por dentro do parque passa uma pequena amostra de estação de água da SEDAI, então isso pode ter favorecido também a colonização dessas espécies. E em questão de número de indivíduos, nós tivemos aí Simulium perflavum e Pertinax como as mais abundantes dentre esses 2 pontos. Para a segunda parte do meu projeto de mestrado, nós tentamos criar os simulídeos em laboratório e, para isso, nós utilizamos um modelo de aquário que já tinha sido pensado pelo professor Ronaldo Figueiró e seus colaboradores, onde nós só fizemos pequenas adaptações, colocando pedras, plantas aquáticas, uma bomba que simulava uma correntezazinha, bombas de aeração dentro desses aquários. Num segundo aquário, que era destinado às pupas de simulídeo, nós colocamos também bombas de aeração e um pequeno recipiente com papel absorvente, para que essa pupa ela não ficasse totalmente imersa, ela ficasse ali na coluna d'água, recebendo a umidade necessária para o seu desenvolvimento. E quando elas se desenvolviam e viravam um mosquito adulto, nós recolhíamos esse mosquito adulto, colocávamos nessas gaiolas, feitas com esse pote, né, telado, e colocávamos numa estufa a 25, 27 graus Celsius de temperatura. Com isso, notamos, a partir das campanhas que nós fizemos para esse estudo, né, de criação, que na primeira tentativa, a taxa de sobrevivência desses simulídeos de 50 larvas, né, foi 0. Eles duraram 4 dias, porém esse ainda era um aquário muito rudimentar, que não tinha muita aeração, a gente ainda estava adaptando protocolos de alimentação para esses indivíduos. Com isso, partimos para as próximas etapas, as próximas tentativas, e tentamos melhorar o aquário em questão de aeração, na questão de alimentação. Continuamos mantendo 50 larvas e já obtivemos aí 4 pupas e um mosquito adulto, sobrevivendo por 12 dias. E nas tentativas subsequentes, nós tivemos aí uma taxa de sobrevivência de 14 a 16 dias, aumentamos o número de larvas, dobramos e tivemos números de pupas maiores e também número de adultos maiores. Com a exclusão dessa última tentativa, que nós tivemos um pequeno problema no biotério onde esses animais ficavam e, infelizmente, eles não conseguiram chegar até a fase adulta. E para a terceira etapa do meu projeto, que é propriamente dita do estudo de biologia do desenvolvimento, nós colocávamos fitilhos de amarrar presente, né, de um lado ao outro da margem, nas cores amarela, branca e azul, e deixávamos uma semana esse fitilho no ambiente. Aí, quando nós voltávamos para recolher, esses fitilhos eles estavam cheios de póstulas de ovos de simulídeo. Esses ovos eles eram levados para o laboratório, onde nós fixávamos, depois nós decorionávamos, ou seja, nós tirávamos toda a casca desse ovo, e, por último, realizávamos uma marcação com DAP, que é uma substância que ela marca o DNA celular, e com isso nós tivemos como resultado, avaliamos, né, a preferência das fêmeas na hora da oviposição pela coloração amarela, e isso pode estar ligado principalmente à questão de estar mais próximo do ambiente, né, da coloração que elas encontram para ovipor no ambiente, além também de que alguns insetos têm uma amplitude maior para a coloração amarelada. E para os estudos de biologia do desenvolvimento, nós fizemos um estudo em campo claro, são essas imagens superiores, e as marcações com DAP, que é essa coloração mais azulada, como eu falei para vocês, que marcam o DNA celular, e nós podemos inferir possíveis regiões do embrião de simulídeo, como, por exemplo, a região da cabeça, a região anterior,
uma possível região onde seria o ocelo, né, desses indivíduos, regiões como a proleg, também região posterior desse embrião, o que possivelmente poderia ser o desenvolvimento do leque cefálico, a estrutura que a Tainá falou que os simulídeos eles usam para se alimentar, além também de possíveis regiões segmentares desse embrião e a região posterior também. E com isso eu gostaria de agradecer a todas as agências de fomento que possibilitaram essa pesquisa, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, ao NUPEM, ao Museu Nacional, onde eu aprendi toda a parte de identificação, a Prefeitura de Macaé, junto com o Centro de Controle de Zoonoses, que sempre estiveram apoiando o nosso trabalho, ao meu laboratório, o de Ciências Morfofuncionais, e ao ESO também, sempre por estar disponibilizando o espaço para que a gente possa ter sempre uma conversa sobre esse importante inseto. E com isso eu termino a minha apresentação. Muito obrigado. Muito bem, Guilherme. Então vamos partir para a parte das perguntas. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Começar pela professora Ivin. E então eu gostaria de saber qual a importância que você vê em se entender como esses fatores abióticos de fato influenciam a distribuição dessas espécies. Oi. Então, ele tem a importância desse estudo na verdade, criar-se um padrão de distribuição, entender quais são as espécies, o que cada espécie precisa para se desenvolver, e assim a gente vai conseguir trabalhar com temas como esse dessa semana que a gente está trabalhando agora do evento. Mas a gente vai conseguir trabalhar com essa restauração de ecossistemas, porque, como o William falou, né, a gente trabalhando com um organismo só, a gente consegue reestruturar uma comunidade, porque a comunidade em si ela é a organização de vários organismos. Então, se a gente consegue reestruturar uma comunidade de um organismo específico, se a gente tem um padrão e sabe quais são os fatores que ajudam ou que atrapalham naquele desenvolvimento daquele inseto, e sabendo da importância que ele é para os outros organismos daquele ecossistema de riacho, né, no caso do simulide, então a gente consegue avançar nessa restauração de ambientes que estejam degradados. Muito bem. Então, eu gostaria de fazer agora uma pergunta para Tainá, de qual é a vantagem de se utilizar organismos como simulídeos no biomonitoramento? Qual a vantagem de biomonitoramento de uma forma geral? Bom, eu acredito que a primeira vantagem que a gente pode pensar é que o aparato de coleta em si, de simulídeos, tem um custo muito mais reduzido do que se você pensa em metodologias que usem dados fisicoquímicos. São importantíssimos, complementam as análises, são precisos, né? Mas eu acho que se você pensar no custo-benefício, é muito vantajoso no ponto de vista de você usar bioindicadores como os macroinvertebrados, como os simulídeos. Outro ponto, já que mencionando os parâmetros físico-químicos, é que, apesar deles serem precisos, eles são como se fosse uma fotografia momentânea ali. E quando você usa os bioindicadores, você está tendo um aparato, o que acontece com ele, às vezes, é reflexo do que vem acontecendo um tempo atrás. Você tem uma amostragem temporal maior, né? Digamos assim. Eu acho que é muito vantajoso também você utilizar os bioindicadores para detectar impactos ainda em estágios iniciais, onde a restauração de ecossistemas, que é o tema aqui do nosso evento, ainda é viável, ainda é possível, é mais fácil de se realizar, né? Tudo isso. Muito bem. Então, fazer uma pergunta para o William, de qual é a real importância da gente trabalhar com simulídeos como modelos de biologia do desenvolvimento? Então, Ronaldo, primeiramente, simulide é um díptero, se a gente olhar a filogenia, né, dípteros, ele é um díptero praticamente basal em relação a
outros dípteros, como a Drosophila melanogaster, em relação ao mosquito Aedes aegypti, né? Então, Simulide, ele apresenta diversas morfologias que todos esses outros dípteros não apresentam. Então, essas modificações são muito interessantes para estudos de biologia do desenvolvimento e para que a gente possa compreender essa história evolutiva. Até porque Simulide, ele sobrevive em um ambiente completamente também diferente de todos esses outros dípteros. Ele vive em ambientes lóticos, né, com água corrente. Então, ele teve que se adaptar com estruturas únicas, exclusivas dele, que fizeram com que ele, né, conseguisse sobreviver e continue se perpetuando aí nesses ambientes. E um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que estudos de biologia do desenvolvimento podem proporcionar métodos de controle muito mais sustentáveis que façam, né, com que a gente reduza os impactos ambientais e principalmente os impactos nessa questão de degradação de ecossistemas, né? Você pensa que há muito tempo, né, ainda se usa, né, em alguns lugares, mas há muito tempo se utilizava muito BTI e outros inseticidas que causam uma problemática enorme com diversos outros macroinvertebrados e com a fauna desses ambientes lógicos. Então, você, conhecendo o desenvolvimento de Simulide, você tem como propor alvos para o controle desse inseto e alvos mais sustentáveis que impeçam esse tipo de impacto. Então, muito bem. Então, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para todos vocês, agora quem se sentir à vontade de responder. O que a gente sabe hoje sobre Simulide é o suficiente? E o que pode advir da gente eliminar essas lacunas no conhecimento que existem hoje? Porque algo que parece comum na fala de todos vocês é que há lacunas tanto no entendimento da distribuição dos adultos, quanto na biologia do desenvolvimento, quanto na questão do uso de Simulides como biomonitoramento. Então, eu pergunto a vocês, o que vocês acham, qual o caminho para que essas lacunas sejam preenchidas? O que eu acredito é que desde que eu entrei para começar a trabalhar com esse inseto, existe realmente esse discurso de que muito ainda se tem para descobrir. Então, eu acredito que seja um tema promissor, né, para a gente continuar estudando, exatamente por conta das importâncias dele, que eu elenquei, né, que são ecológicas, socioeconômicas e médico-veterinárias. Então, a gente conseguindo estudar mais a fundo essa biologia do Simulide, caracterização morfológica, saber o que interfere no seu ciclo, na sua distribuição. Eu acho que com esse estudo mais aprofundado dessa biologia, essa pesquisa mais de base, a gente vai conseguir aprofundar na questão de conservação de espécie, conservação de ecossistemas de riacho, vai conseguir não vou dizer preservar, né, mas eu já falei restaurar, mas a gente vai conseguir preservar melhor o que a gente já tem visto, que está tendo uma interação, né, tendo uma influência do humano. Então, quando a gente pensa nesses parques que a gente tem acesso à visita, não só à pesquisa, a gente consegue perceber, assim, eu agora já tenho uns 4, 6 anos, mais ou menos, que eu estou trabalhando com campo, né, com essas coletas. Então, nesse período, eu já consigo perceber a mudança nos parques que eu coleto, com relação à quantidade de bichos que a gente pegava em um ano, com relação à quantidade de acesso que aquele turista, que aquele visitante tem. Então, se em pouco tempo a gente consegue ter essa visão, a gente vai conseguir aprofundar muito mais um processo de regeneração desses locais que estão sendo degradados, né? Se a gente conseguir aprofundar nesses estudos basais. Não sei se eu respondi. Só para complementar o que a Ivy falou, Ronaldo, eu acho que o investimento na própria divulgação científica, na educação em si, entendeu? É uma grande lacuna, não só para Simulide, mas para, acho que todos os dípteros em geral,
porque as pessoas mitificam, né, muito que esses organismos são organismos nojentos, organismos que só causam problemas, e esquecem de olhar o outro lado, o lado benéfico que esses organismos podem trazer para a sociedade, para o meio ambiente, para a saúde também, né? Então, eu acho que investir na educação, na divulgação científica, é um caminho também para a gente resolver essas lacunas. Muito bem. Eu concordo plenamente com tudo que foi colocado aqui. Eu acho que a divulgação científica, como foi colocado pelo William, é importantíssimo. Aí, quando me perguntam com que eu trabalho, muita gente não conhece, não sabe o que é borrachudo. Então, assim, eu acho que é um caminho importantíssimo a se seguir. E, é claro, também investir na pesquisa base, que é o que vai dar sustento a tudo que vem em seguida. Então, concordo plenamente. Muito bem, excelentes colocações de todos. A gente já está no limite do nosso tempo, então a gente vai precisar encerrar a nossa mesa redonda. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês. E é isso, há muito ainda para ser desvendado sobre os cibenídeos, que com certeza vai trazer muitas respostas a diferentes campos da ciência. Então é isso. Muito obrigado a cada um de vocês pela participação.